As câmeras de segurança do Olho Vivo da SEASA ajudaram a identificar um ladrão, digamos, muito abusado. Durante 7 dias, ele ficou praticando furtos dentro da central de abastecimento em Contagem. No último domingo, Wellington Davidson Barbosa foi flagrado roubando uma Kombi. Ele é este rapaz de camiseta vermelha e boné que entra caminhando tranquilamente. As câmeras flagraram o momento em que ele consegue abrir o veículo. Em seguida, o homem é visto deixando a SEASA a bordo da Kombi. De acordo com os seguranças, ele apresentou um documento falso para liberar o automóvel. O segundo furto aconteceu na última terça-feira. A Kombi roubada apresentou problemas mecânicos. O criminoso chegou a pedir ajuda aos funcionários da SEASA para empurrar o veículo. O bandido já estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança aqui da SEASA há pelo menos 4 dias. Na última quinta-feira, ele tentou fazer mais uma vítima. Os vigilantes da SEASA flagraram o rapaz arrombando esta Paraty. Wellington aparece agora sem camisa. Ele disfarça e depois se aproxima do carro, força o vidro e entra no automóvel. Foi o chefe da segurança da SEASA quem suspeitou do rapaz durante uma ronda. Na hora ele falou que o carro que ele estava dentro do carro era de um primo. Como nós fomos ofertando o cerco com ele, conversando com ele, ele falou que era de um colega. Ao a gente identificar o dono do carro e ligar para o dono do carro, porque estava à venda, tinha um telefone, nós notamos que ele começou a abrir o jogo para a gente. Falou que o carro estava ali para descansar no carro. Preso em flagrante, Wellington confessou o crime. A polícia conseguiu recuperar as 2 Kombis roubadas. A situação financeira dos municípios brasileiros fica cada vez mais complicada. O Fundo de Participação dos Municípios, uma das principais fontes de renda das cidades mineiras, chega zerado na primeira e maior parcela para 27 cidades do estado. Dentre esses municípios está 7 Lagoas, na região central, que teve a verba de mais de R$2 milhões retida e devolvida para quitar débitos com o governo federal, principalmente com a Previdência. As outras 26 cidades têm retenções que variam de R$1.300.000 a R$248.000. Em alguns municípios, o FPM é a principal arrecadação e o não recebimento impacta diretamente na folha de pagamento das prefeituras e nos serviços prestados por ela para os cidadãos. E para falar sobre essa grave situação, está conosco o superintendente-geral da Associação Mineira de Municípios, Gustavo Persichini. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Esse pagamento zero da primeira parcela do FPM causa que impacto sobre a vida dos municípios? O impacto é brutal na vida dos municípios e também dos cidadãos. Imagine uma cidade que já tem como principal fonte de receita o FPM e já no início da gestão, nos primeiros 10 dias de uma gestão, já ter a arrecadação zerada. Isso, obviamente, vai trazer impacto muito grande, principalmente para a prestação de serviços essenciais à população e para o pagamento dos servidores. Agora, Gustavo, essa dívida com o governo federal não seria fruto aí da má administração financeira dessas cidades? De maneira geral, nós entendemos que não. Na verdade, a Associação Mineira de Municípios vem alertando desde março do ano passado, de 2012, que isso ocorreria no final dos mandatos dos prefeitos que saíram das administrações em 2012 e que certamente isso teria um impacto muito grande para os prefeitos que assumiriam. Isso em razão da constante queda de arrecadação através do Fundo de Participação dos Municípios por causa da política de desoneração de impostos por parte do governo federal. Gustavo, é uma situação que vem se agravando com o tempo. E o que é que a AMM vai fazer ou pode fazer para auxiliar essas prefeituras? Infelizmente, os municípios estão no lado da federação na parte mais fraca. E eles só se sentem fortes o bastante quando estão reunidos em conjunto, e a Associação Mineira de Municípios ela faz exatamente isso. Nós pleiteamos junto ao governo federal algumas medidas para evitar o acúmulo de débitos em razão da queda da arrecadação no final do ano passado, com uma recompensação aos municípios em razão da queda da receita. E isso não foi atendido pelo governo federal. E também brigando em razão
da dívida dos municípios com a Previdência, que é hoje a consequência direta dessa retenção dos recursos para esses municípios. A Previdência alega que os municípios devem a ela cerca de 25 bilhões de reais, mas nós entendemos e já protocolamos isso e temos o STF como um entendimento padrão de que a Previdência deve cerca de 30 bilhões de reais a todos os municípios no Brasil. Então, isso gera uma compensação financeira aí que os municípios não estariam nessa situação de tão agravante. Gustavo, a não remessa do dinheiro do FPM causa prejuízos para a população. Mas se as prefeituras deixarem de pagar as suas dívidas com o governo federal, nós não corremos o risco de prejudicar a arrecadação da Previdência? É uma relação bastante ímpar nesse sentido, porque deixar de pagar a Previdência, sendo que a Previdência deve aos municípios. Na nossa visão, os municípios deveriam ter não só a dívida revista, como também aqueles que têm dívidas comprovadamente ainda com a Previdência, ter os juros a elas aplicadas revistos. Hoje nós temos débitos, créditos sinceramente extorsivos aí por parte da Previdência. Muito obrigada, Gustavo Persichini, superintendente da Associação Mineira de Municípios. Eu que agradeço. Minas em alerta por conta da dengue. Já são mais de 6.500 casos em 2013. É um número superior ao mesmo período de 2012. E a preocupação fez com que o governo do estado anunciasse hoje um investimento de 26 milhões de reais em ações de combate ao mosquito transmissor. O secretário de Estado de Saúde ligou o sinal de alerta para o avanço da dengue em Minas Gerais. Segundo a secretaria, já são 6.525 casos da doença em 2013, contra 5.803 no mesmo período do ano passado. E mais uma vez a gente faz uma forte convocação à população. A dengue há uma responsabilidade partilhada entre autoridades públicas e população, porque os criadouros estão, na sua maioria, nos domicílios, e é muito importante que as pessoas tenham obsessão com a questão do mosquito. Água parada não pode. Para tentar reduzir o problema, o governo vai investir 26 milhões de reais em ações de combate à doença, principalmente nas cidades em que houve interrupção da coleta de lixo. Nós tivemos uma renovação democrática muito salutar no estado, mais de 80% das gestões foram renovadas, e nessa transição, obviamente, muitas equipes tiveram problemas, algumas, infelizmente, tiveram desmonte até no final do último ano. Coleta de lixo nos impressiona muito, muitos contratos se encerraram de coleta de resíduos, muitas cidades estão com resíduos acumulados nas ruas. Nas ruas da capital mineira, o que se vê é desconhecimento. Ronildo Amorim trabalha como agente de combate a endemias há 16 anos e informa aos moradores sobre como evitar a dengue. Mesmo que o pratinho está fechado ali, o que acontece? Ele vai ficam as bordas de água aqui, acaba o mosquito fazendo a desova nele, né? Todas as vezes que a senhora choveu jogar água, a senhora passa uma bucha em volta dele, tá bom? Com a chegada das chuvas, as ações de combate à dengue são reforçadas. Os agentes orientam a população sobre cuidados simples que evitam a proliferação do mosquito transmissor da doença. Nas residências é fácil encontrar vasos de plantas cheios de água, embalagens e lixo exposto nos quintais. O agente encontrou indícios do Aedes aegypti. Já tem até pulpa, tá vendo? As pulpas já, para virar o mosquito. Quem recebeu as orientações em casa afirma que aprendeu a lição. Entendi tudo. Nós não deixamos acumular água nos pratinhos. E é para nós mesmo. O negócio é para nós. A seguir, impasse, Diego Tardelli vem ou não para o Galo? E o Cruzeiro apresenta Dagoberto e Everton Ribeiro. Vamos conferir imagens do anel rodoviário próximo ao viaduto sobre a Avenida Amazonas. O trânsito flui bem nesse momento nos dois sentidos. Agora são 7 horas, 12 minutos. Nós voltamos já já com mais Jornal Band Minas.